Olá pessoal, tudo bom? Então, é chegada a hora da gente pensar como que se produz efetivamente uma propaganda. Lembrando que há uma distinção entre propaganda e publicidade que em vídeos anteriores já havíamos falado com vocês. Bom, então propaganda basicamente a gente leva em consideração o fato de ser campanhas que não tenham aquela intenção de lucrar, de render, embora muitas vezes a gente veja por detrás dessa falsa impressão a venda de uma determinada ideia. Então, verificamos aqui uma propaganda muito interessante de que é uma campanha publicitária em relação à questão da preservação ambiental, mas para isso a gente nota a intenção da utilização de duas árvores, tá? Que agregadas num desenho só nos indicaria a presença de preservação da espécie humana através de dois pulmões sadios, tá? Dois pulmões sadios, e a intenção verbal diria assim: quer continuar a respirar? Comece a preservar, tá? Claro que não há uma venda de um produto, uma intenção financeira por detrás dessa mensagem. Nós podemos claramente definir que existe uma questão de cunho pedagógico, de cunho instrucional, no sentido de todos nós preservarmos o nosso planeta. Então aqui é um exemplo, um belo exemplo do que seria uma boa propaganda. E nessas propagandas, a gente tem, nessas campanhas mais estatais, como nós estamos vendo, eu vou virando aqui para a gente poder ter uma visão melhor, tá? A gente tem aqui duas visões distintas acerca do que seja, deixa eu virar aqui, isso, essa intenção a respeito das campanhas governamentais, das campanhas estatais, né? Então nós vemos aqui duas propagandas em relação à Previdência Social no que diz respeito à reforma da Previdência, algo tão comentado no nosso meio de política. Então nós temos aqui uma imagem entre uma mulher e um idoso e um sinal matemático indicando que todos são iguais. Tá legal? Embora a gente trabalhe essa igualdade de uma maneira muito subjetiva em se tratando de um Brasil que nem sempre é igual para todos. Mas nós temos aqui uma propaganda implícita, porque na verdade nós não sabemos na primeira leitura sobre o que de fato se trata a propaganda. Quando a gente vem para uma propaganda mais explícita, como é esse caso aqui, e eu vou virar a tela para vocês verem melhor, eu tenho claramente marcado através da imagem o que de fato a propaganda quer vender. Eu tenho o órgão estatal, que é o governo federal, eu tenho a indicação do número para ligar para a Previdência Social, caso o segurado tenha dúvidas em relação à propaganda. Eu tenho uma imagem extremamente positiva do que seria, de fato, se implementado a boa previdência social no país e os dizeres: previdência social cada vez mais presente no futuro dos brasileiros. Veja, se a intenção das duas propagandas é trabalhar da mesma forma, então, na verdade, nós estamos diante de duas propagandas distintas. Uma tem uma intenção implícita e a outra tem uma intenção explícita. Essas duas sagas de propaganda, elas também estão interligadas a como que esses modelos eram durante o tempo. Então, veja, a propaganda antiga da caderneta da Caixa Econômica Federal, ela explorava a imagem de uma pessoa desconhecida, porque você não tinha ainda o lobby em relação às propagandas com os artistas televisivos. Você tem uma fala bem da época, isso aqui é começo dos anos 80, quem está com ela está mais prosa, tá? Só que a gente tem que entender o contexto que existe por detrás dessa propaganda através das anotações que eu fiz aqui para vocês. Essa propaganda data de julho de 1980, da Caixa Econômica, que é um banco estatal, e alguns recursos foram usados nessa campanha publicitária, ou nessa campanha de propaganda, se preferirem, tá? Em 1980, a inflação no Brasil era muito alta. Então, como você trabalhava com uma inflação muito alta, era extremamente lucrativo para as famílias terem uma caderneta de poupança, porque os juros da caderneta de poupança variavam muito dos índices de inflação. Em outras palavras, para vocês que são mais novinhos, se a inflação fosse muito alta, obviamente que a Caixa Econômica renderia, com a sua caderneta de poupança, um certo lucro para os seus correntistas. Então, ter uma caderneta de poupança no final da década de 70, começo da década de 80, era um baita investimento. Então, a propaganda, ela não precisava ser tão agressiva a ponto de poder fazer com que a pessoa aderisse ou não àquela ideia de ter um benefício estatal através de uma propaganda, ok? Veja,
que eu queria chamar a atenção, embora que não esteja muito nítido, porque a imagem realmente ficou um pouco distorcida, é o excesso de informações que você tem aqui. Numa leitura mais minuciosa desse texto aqui, vocês observariam que existem algumas expressões tão específicas do mundo cambial, do mundo da economia, que é humanamente impossível você pensar que uma pessoa que lesse essa propaganda entendesse os benefícios de uma poupança. Na verdade, é uma linguagem tão específica, uma linguagem tão rebuscada para esse universo da propaganda, que é inimaginável a gente pensar uma propaganda dessa, nesses moldes e nesse contexto, nos dias de hoje. Mas a Caixa Econômica, e eu não estou fazendo propaganda da Caixa Econômica, é apenas o viés da minha aula para ilustrar o que é propaganda, ela também mudou ao longo do tempo. Ela fez isso aqui. Ela transformou algo extremamente mais clean. Ela fez dessa forma. Vamos à imagem. Eu vou virar aqui para a gente ter uma visão melhor. Veja. Eu tenho uma imagem extremamente clean de um ator televisivo. Na verdade, a Caixa Econômica, ela se autoprovou ao longo do tempo como uma instituição estatal de confiança dos brasileiros. Então, na verdade, ela parte do princípio de que ela não precisa fazer mais as propagandas de 40 anos atrás para vender um produto que se auto-vende. Então, aqui, na verdade, a gente já não está verificando a ideia da venda de uma caderneta de poupança, mas o fato de você ter um cartão da Caixa Econômica, seja de crédito, seja de débito. Então, esse aspecto mais clean que a propaganda tem é uma das características desse mundo moderno em que a gente vive e que necessariamente a quantidade não indica dizer que seja de qualidade. Tá? Então, a propaganda estatal atual, virando aqui, ó, ela tem alguns traços específicos que a gente pode citar para vocês. As campanhas da Caixa Econômica atual, né, não oferecem produto, como a caderneta de poupança, mas você oferece qualquer linha de produto que possa ser lançado pelo Banco Caixa Econômica Federal. A utilização de uma estrela de televisão, uma pouca descrição do produto, que é justamente um dos vieses que favorece esse aspecto mais clean da propaganda, cuja intenção primordial não é fazer aquilo se tornar algo lucrativo. Embora a gente saiba que por detrás de qualquer propaganda que trabalhe com a intenção de bancos, você mesmo sendo um banco estatal, essa intenção não passaria em branco de jeito nenhum. Então existe uma diferença entre os dois perfis de uma propaganda, seja ela antiga, seja ela atual, ok? Quando a gente vem para trabalhar o extrato da propaganda, eu vou deixar aqui vocês com um vídeo que fica mais fácil explicar para vocês, tá? Existe uma diferença entre propaganda enganosa e propaganda abusiva, tá? A propaganda enganosa, ela divulga informações falsas sobre produtos e serviços ou omite informações importantes. Já a abusiva, ela divulga mensagens que indicam certos comportamentos que serão principalmente prejudiciais à saúde e à segurança dos seus consumidores. Muita gente pensa que a propaganda abusiva e a propaganda enganosa são a mesma coisa. Na verdade, elas não são a mesma coisa, justamente porque elas são autorregulamentadas. Então, no momento em que você lança uma propaganda ou uma publicidade, isso acontece muito mais no campo da publicidade. Esse tipo de situação pode acontecer e nós vamos mostrar alguns casinhos para vocês aqui. Presta atenção aqui no vídeo. Veja. Eu tenho aqui para vocês alguns exemplos de propagandas enganosas, tá? Eu tenho aqui, ó, nessa marca que eu estou mostrando, a propaganda da Subway. A Subway fez uma propaganda enganosa por uma relação do preço, tá? O preço que ela cobrava, aqui na verdade, era específico para um determinado lugar, mas para os outros não era o mesmo preço. Então o CONAR, que é o Conselho Regional, tá? Autorregulamentador de propaganda, verificou nessa propaganda da Subway uma informação enganosa, de má fé. A mesma coisa acontece nos sucos Tang, tá? Quando ele diz na sua inscrição que não tem corantes artificiais. Na verdade, eles vendem a ideia de que não tem um corante artificial, mas todo mundo sabe que o Tang é um suco artificial. E dizer que não tem é uma maneira de você gerar a má fé. Então o consumidor, é claro que o consumidor na grande maioria consome sabendo que aquilo não é natural. Mas se está escrito, a responsabilidade já passa a ser da empresa, então isso é considerado uma propaganda enganosa. Verificando aqui uma operadora de telefonia, a TIM, ela ofereceu um serviço de WhatsApp ilimitado sem que descontasse da franquia. Só que, na verdade, ela não informou que tinha um prazo de validade.
que era a data de 20 de junho. Como ela não tinha informado isso, o cliente era induzido a comprar o produto sem saber que necessariamente após o dia 20 ele seria agraciado com essa suposta cobrança de algo que na verdade ele não comprou. Então isso é considerado também uma propaganda enganosa. A pergunta que fica é a seguinte: as pessoas que produzem esse tipo de propaganda enganosa têm de fato essa intenção ou a coisa acontece por acontecer? Bom, eu não posso afirmar isso, seria leviano, mas se a gente for levar em consideração que vale aquilo que está escrito, obviamente a pessoa deveria pensar duas vezes antes de colocar um produto na praça para não promover esse tipo de produto. Esse exemplo aqui, no caso, esses exemplos são exemplos de propagandas enganosas. Vamos verificar agora como seria o caso das propagandas abusivas. Propaganda abusiva é aquela propaganda que você percebe que você tem algum tipo de prejuízo no que diz respeito, seja a segurança, seja a saúde das pessoas, mas também envolve algumas questões de natureza social, principalmente quando falam sobre questão de intolerância a certos credos, intolerância a certas raças, intolerância a certas preferências sexuais. Verificamos aqui ao longo do tempo como que seria trabalhado em 3 campanhas de publicidade. Vamos para a tela. A Benetton sempre foi responsável por trabalhar com polêmicas em relação às suas campanhas publicitárias. E essa campanha aqui, a Benetton, é uma empresa de roupa, tá? E ela trabalha aqui com a ideia, até certo ponto interessante do ponto de vista visual, mas que vale um esclarecimento interessante para o aluno perceber como isso acontece. Tá? Retrata um conflito moral, tá? Rechaçado por uma criança loura, uma criança negra. A criança loura, os cachinhos aqui denotam a ideia de um anjinho, e a criança negra, a fotografia que cortou a parte de cima, mas na indicação da foto original, o cabelo, né, da criança negra tem 2 pontas que poderiam representar chifres diabólicos. É claro que essa propaganda ela foi considerada ostensiva e, obviamente, durante muito tempo proibida em alguns lugares, porque era considerado um crime de ofensa à moral cristã. Isso foi considerado uma propaganda abusiva. A propaganda da McDonald's, por exemplo, ela foi, na verdade, punida como uma propaganda abusiva por uma relação de você trabalhar com o fato de você consumir o produto, você comprar o produto, e ao comprar esse produto você ganharia um brinde em relação a isso. Então, de acordo com o CONAR, isso teria sido considerado uma propaganda abusiva porque você induz a criança a consumir o produto para ter outro produto. Então, na verdade, isso é uma prática da compra casada que muitas empresas fazem, mas o McDonald's pagou o pato principalmente porque ficou relacionado a uma marca muito conhecida no público infantil, que foi o seu McLanche Feliz. E aproveitaram, obviamente, o gancho e disseram que relacionado a esse poder consumista estava os hábitos alimentares insalubres. Mas isso aí qualquer pessoa sabe, basta consumir qualquer batatinha frita do McDonald's. E o terceiro caso, eu trouxe para vocês aqui um caso histórico. Quem tem mais de tantos anos vai entender o que essa propaganda indica. A Chocolate Spam, ela durante a década de 70, comecinho da década de 80, até década de 80 com certeza, mas essa propaganda ela sumiu de cena no meio dos anos 90, que a Chocolate Pan, ela vendia os cigarrinhos de chocolate, tá? Ora era o menino negro, ora era o menino branco. Mas na verdade a CONAR, ela não trabalhou em cima da crítica e da punição como propaganda abusiva, por única e exclusivamente ter uma criança negra e uma criança branca. A punição, na verdade, foi em função de uma criança estar em seus dedos um cigarro, mesmo sabendo que era um cigarro de chocolate, mas na década de 70 e na década de 80, talvez a ideia do politicamente correto não fizesse tanto parte do dia a dia das pessoas. Mas, na década de 90, obviamente as pessoas entenderam que seria um atentado ao costume, principalmente ao costume da criança, que a criança não poderia estar exposta com um cigarrinho na mão, mesmo que fosse de chocolate. Então, se a gente verificar, a propaganda abusiva, ela tem a intenção de macular uma ideia de uma venda. A gente acredita até que a propaganda abusiva, em algumas situações, faça uso disso de propósito para justamente estabelecer o feeling de venda. Daí a entender se é uma questão de boa ou de má fé, aí eu não posso entrar nesse mérito com vocês, mas vocês
que são pessoas que leem propagandas, leem publicidades e podem até produzir uma, precisa entender essa intenção. Existe um limite de regulamentação para você lançar um produto. Para isso existe um Conselho Nacional de Autorregulamentação que faz justamente esse parâmetro esse que as pessoas não podem abrir mão de qualquer maneira. Tá? Então eu espero que você tenha visto o vídeo sobre propaganda e entendido desde a propaganda silenciosa, até a propaganda definitiva, até a propaganda abusiva, até a propaganda enganosa, para a gente poder entender, além da questão histórica da propaganda, uma propaganda antiga para uma propaganda atual, para vocês entenderem que no mundo da propaganda, imagem às vezes é tudo. E a intenção do público vai depender diante daquilo que de fato esteja sendo vendido para eles. Tá bom? A gente se vê. Forte abraço. Tchau, tchau.